eu vou ter que doar a Chica. Porque como que eu vou ficar com um cachorro mordendo a gente, mordendo a Kiss? Como que eu vou doar uma cachorra que já foi doada, que já veio de maus tratos? Como eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer isso. Quando a gente tá lidando com um conflito entre cães, ou com algum momento difícil, a gente fica tentando resolver e fica tentando procurar dicas na internet de tudo quanto é jeito. E aí, quando você descobre de fato o que você tinha que ter feito, você fala assim, meu Deus, eu não acredito que era isso! Seja bem-vindo para uma live onde a gente vai falar hoje sobre comportamento de cães, treinamento de cães e comportamento humano também. Eu tenho uma convidada muito especial hoje que fala inclusive sobre comportamento humano e sobre carreira. Então eu acredito que vai ajudar muita gente e a gente vai trazer aqui várias reflexões. Eu digo sempre que o adestramento, quando você enxerga o adestramento de uma maneira positiva, você traz isso para a vida e ajuda em várias situações do nosso comportamento, em lidar com frustrações ou até mesmo para atingir nossos objetivos. Então acredito que vai ajudar bastante quem assistir essa live. Bom dia, Bárbara! Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, muito bem. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por poder dividir com vocês os insights que eu tive, que foram muitos em relação, a essa ligação com a carreira, essa ligação com o ser humano de um modo geral e com o cachorro. E aí é engraçado, porque a gente fica, quando a gente está lidando com um conflito entre cães ou com algum momento difícil, a gente fica tentando resolver e fica tentando procurar dicas na internet de tudo quanto é jeito. E aí, quando você descobre de fato o que você tinha que ter feito, você fala assim, meu Deus, eu não acredito que era isso, né? Então, eu tive muitos insights, assim, muitos insights que eu fiz várias anotações aqui para falar aqui com vocês. Legal. Mas eu tive vários insights em relação a essa ligação. Então, vou me apresentar um pouquinho para o pessoal, Acho que para o pessoal entender um pouquinho melhor quem sou eu, E por que eu tô aqui. Sou Bárbara Priori, tenho 33 anos, sou mãe de 3 filhos de 4 patas, o Bud, de 17 anos, a Kiss, de 6 anos, e agora, recentemente, a Chica, de 9 meses. E, bom, eu sou mentora de carreira há mais de 3 anos, formada em RH há mais de 14 anos. E quando eu comprei o Mac, eu queria trazer um pouquinho, eu sei que você vai conduzir aí a live, mas eu queria falar muito pro pessoal o seguinte, o quanto que o trabalho de vocês é importante. É muito importante e eu quero trazer aqui a minha história. No dia que eu comprei o Mac, eu tava no meu sofá chorando, chorando, eu não parava de chorar. E eu lembro que eu tava assim no celular e eu chorava, chorava, chorava. Quando eu já tinha assistido alguns vídeos seus, lá pelo YouTube. Mas no Instagram você apareceu. E foi naquele momento que você apareceu que tava falando justamente sobre o Mac. Eu falei assim, peraí, deixa eu ver o que é isso. Por quê? Porque eu tenho o Bud, de 17 anos, que é um idosinho, que foi muito problemático, Eu vou falar sobre o comportamento deles e é a nossa culpa, porque a responsabilidade do cachorro é nossa, só que a gente não tem consciência, muitas vezes, do que a gente tá falhando. E naquela época, a gente não tinha noção do que eu tava fazendo com ele. Mas ele também teve muitos problemas de comportamento. E um deles era a agressividade, que foi nutrida, inclusive, por nós. Depois eu resgatei. Todos os 3 vieram de maus tratos. Os 3. Aqui eu peguei de uma ONG, Então eu ajudo uma ONG que chama Pet das Dindas. E aí apareceu a Kiss com a manchinha, Super linda, com a manchinha preta. Eu lembro que eu sempre quis muito ter cachorros. Isso era uma coisa da minha infância. Eu sempre pegava cachorro, chegava em casa, minha mãe falava assim, não, pode devolver, devolve. Aí eu chegava e devolvia o cachorro. Aí eu vinha com o cachorro de novo, mãe, posso pegar o cachorro? Não, vai devolver. E aí, bom, na época que eu peguei o Bud, eu trabalhava no pet shop. E aí eu cheguei com o Bud, porque a dona dele, ele veio de maus tratos, Enfim, a dona dele não cuidava muito bem dele, negligenciava, e eu peguei ele e levei pra casa. E quando eu levei pra casa, adolescente, falei assim, esse cachorro vai ficar aqui, e se ele for embora, eu vou embora junto com ele, pra debaixo da ponte junto com ele. Aí minha mãe engoliu seco e falou, não, tá, esse aí fica. Só que também deu problema. Bom, enfim, voltando pro caso da Kiss. Eu peguei a Kiss, Porque eu queria outro cachorro. Falei assim, bom, o Bud tá ficando idosinho, ele tá sozinho, Eu acho que ele precisa de uma companhia. Aquela coisa, da gente achar que o cachorro precisa de uma companhia também, A gente tá negligenciando várias coisas e não, uma companhia de um outro cão vai resolver tudo.
e trouxe a Kiss. E a Kiss, porque ela comeu tudo quanto foi coisa que vocês podem imaginar. Colchão, acho que 5 óculos do meu marido, cartão de crédito, eu não sei como que a casa tá em pé. E aí, né, aquela coisa da gente não saber o que fazer também, diquinhas na internet, nananã. E aí eu deixava a Kiss presa o dia inteirinho na cozinha, sozinha, presa o dia inteiro, e o Bud no outro lado da casa. Então, sabe quando a gente vai fazendo um erro atrás do outro? Mas a sorte que ela hoje é um cachorrinho bonzinho, assim, né? Tirando o medo que ela tem. Inclusive no curso você falou de uma coisa que me deu o primeiro start. Eu castrei a Kiss antes dos 8 meses, que foi o período de medo que você falou, né? Sim. Que hoje em dia é mais interessante você esperar para castrar um cão depois de um certo tempo. Lembro que eu não esperei para castrar a Kiss. Ela chegou ali, acho que, se não me engano, ela tinha 6 meses. E eu castrei. E quando eu vi na sua aula que tem o período do medo, né, da castração, que são os 8 meses, eu falei assim, putz, a cachorra é super medrosa, ela tem medo de tudo. Enfim. Ela já era antes? Então, ela sempre foi muito medrosa, porque como ela veio de maus tratos, né? Então eu pego o rodo, às vezes, só para limpar a casa, ela tem medo. Tudo, né? Tudo que eu vou fazer é difícil limpar o ouvido dela, é difícil escovar os dentes, tudo é muito difícil com a Kiss, tudo muito difícil. Só que ela é um cachorro dócil, extremamente dócil. Carente, carente. É aquela cachorra assim super carente, sabe? Dócil, dócil. E recentemente e é até interessante o que eu vou trazer aqui, né? As pessoas precisam pensar o porquê elas estão pegando um cachorro. Comece pelo porquê, né? É o que a gente trabalha ali nas organizações. Comece pelo porquê. Por que você está pegando um cachorro? E aí eu trago para esse momento em que eu estou vivendo. O Bud tem 17 anos e eu falei, eu vou perder o meu cachorro, eu não vou saber lidar com essa frustração, não vou saber lidar com esse luto, isso vai ser muito difícil. Eu olhava pra cara do cachorro e eu começava a chorar, porque eu pensava, gente, 17 anos eu vou perder ele a qualquer momento. E aí eu falei assim, bom, vou pegar um outro cachorro já pra tampar um buraco que nem existe, mas eu vou pegar um outro cachorro. Olha só, né, a cabeça da gente. E aí faz companhia pra Kiss. E eu, né, passando lá pela ONG, eles estavam buscando um lar temporário pra Chica. E eu falei, não, eu vou ficar com a Chica. E peguei. Aí peguei também tudo cagado, porque a gente precisaria ter deixado ela restrita para depois liberar a casa. E eu já deixei ela pela casa inteira. Ou seja, estou no caos hoje. Por quê? Porque ela faz xixi no lugar errado. Ela teve um episódio, né, que foi o motivo de eu ter comprado o curso, foi o episódio em que a Chica veio para casa, elas estavam super bem entre elas, né? E a única coisa que eu pedi assim, falei assim, Chica, eu não tenho problema de você errar, comer as coisas, não tenho, juro pra você que eu não vou ligar pra isso, mas fique amiguinha da Kiss. Esse é o único pedido, né? Que a gente pedindo pro cachorro como se o cachorro entendesse, né? E elas, no começo, super se davam. E teve um episódio em que a Kiss viu a Chica. Eu até chamei uma adestradora no início para fazer essa adaptação. E ela falou assim: não deixa ossos pela casa, não deixa as coisas pela casa. E eu esqueci um osso aqui no quarto. E a Chica estava comendo o osso e a Kiss chegou. Só que quando a Kiss chegou, a Kiss já foi para avançar na Chica para pegar o osso. Aí que começou a minha grande dificuldade, porque a Chica começou a ficar reativa. E a Chica não estava rosnando, a Chica já estava avançando na Kiss. Então, assim, no dia que eu comprei o Mac, que eu tava chorando, ela já tinha me mordido 2 vezes e mordido meu marido. O meu dedo tava inchadíssimo, desse tamanho. E aí, o motivo de eu estar chorando é porque eu pensei, eu vou ter que doar a Chica. Porque como que eu vou ficar com o cachorro mordendo a gente, mordendo a Kiss? Ela agarrou nas costinhas da Kiss, puxou assim, né? Puxou a Kiss. E eu fiquei assim, desesperada, porque sabe quando você também não sabe lidar com aquilo? Eu falei, gente, eu não sei lidar com aquilo. A gente entra em desespero quando a gente não sabe lidar com alguma coisa, né? E eu pensei, a cachorra vai morder todo mundo, vai ser que nem o Bud, vai ser um episódio terrível que nem o Bud, que mordia todo mundo, e eu não sei lidar com isso. E aí, quando eu vi o curso, falei, não, eu sempre resolvi as minhas coisas com conhecimento. Conhecimento liberta. Eu falei, não, conhecimento liberta, é isso. E aí eu falei assim, porque, olha só, né? Eu tô falando bastante, mas é o caso, né, que eu queria contar para vocês. Tá perfeito, eu nem tô te cortando porque tá tão legal, tá tão interessante, tá ótimo, muito legal, muita informação que eu acredito que vai ajudar muita gente. Uhum.
Então, o que que acontece? Um outro erro que os tutores fazem demais é terceirizar a responsabilidade, né? Que é o que acontece no mercado de trabalho também com a carreira, que o pessoal costuma terceirizar a carreira para a empresa. E aí a gente já faz a primeira ligação, terceirizar responsabilidades, né? E aí o que que eu fiz? Chamei a adestradora e eu terceirizei para ela. Eu deixei assim, ela resolver. Só que tá errado. Por quê? Porque é no dia a dia. Então, aí eu venho pro primeiro insight, que foi assim, uma chinelada no meio da minha cara quando eu tava assistindo o curso, que é a constância vence o talento. Quando você falou aquilo, eu parei tudo. Eu falei assim, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. A constância vence o talento. E eu pensei, gente, eu terceirizei a responsabilidade desse adestramento para uma outra pessoa sem que eu aprendesse. Eu tinha que aprender, eu tenho que aprender, porque é no dia a dia que esse comportamento vai se firmar. E aí, bom, foi o primeiro soco no estômago que eu tomei, né? A constância vence o talento. E aí eu falei assim, não, chegou o momento em que eu tenho que aprender sobre elas, entender as necessidades. E assim, para dar um feedback para vocês, eu preciso evoluir muito, eu preciso aprender muito ainda, né? Eu tô, acho que eu não cheguei nem na metade do curso ainda, mas todos os dias eu tô assistindo um pouco, fazendo as ações, e só o fato de ter entendido as necessidades delas, elas já pararam de brigar. Então, olha só que bênção, né? E aí eu quero trazer também uma outra fala aqui, que é o quanto o trabalho de vocês é importante. E eu quero trazer a clareza disso. Naquele dia que eu tava chorando, porque às vezes a gente não, a gente, né, quando a gente faz um trabalho, a gente não tem a dimensão do quanto a gente está alcançando uma vida, do quanto a gente está de fato mudando, né, uma vida, mudando algo, contribuindo de alguma forma para o outro. Mas aquele dia eu tava tão triste, mas eu tava tão. Eu juro pra vocês, gente, eu fiquei a tarde inteira chorando, porque eu falei, eu vou ter que doar minha cachorra. E eu falei assim, como que eu vou doar uma cachorra que já foi doada, que já veio de maus tratos? Como eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer isso. Até a moça da ONG falou, não, qualquer coisa a gente doa ela pra outra família. Eu falei, gente, essa cachorra vai sofrer demais, porque ela já veio de um abandono, ela chegou pra mim, vai vir pra um outro abandono. Falei, não, eu preciso tomar frente disso, eu preciso, não sei o que eu vou fazer. E aí eu pensei, bom, tem que resolver. Vou castrar, né? Porque todo mundo tem a ideia de que castrar é a grande, é a grande solução dos problemas, né? Mas enfim, eu falei, vou castrar. E aí eu marquei a castração dela, ela foi castrada, tudo bonitinho. Até a própria veterinária falou assim, castração não resolve problema de comportamento, não. Eu falei, né? E a gente vai aprendendo, cada dia vai aprendendo. E quando eu comecei a assistir o curso, o segundo insight que eu quero trazer é sobre as necessidades. Aí depois eu até quero que você fale um pouco sobre essas necessidades, o quanto que isso é importante. Eu quero bater muito na tecla, porque às vezes as pessoas não entendem isso. Mas quando a gente fala do comportamento humano, quando a gente fala, né, de um desenvolvimento humano dentro das organizações, as pessoas falam assim, do desenvolvimento humano dentro das organizações. Em primeiro lugar, você precisa entender se aquele colaborador que você quer que ele esteja motivado, se as necessidades dele estão sendo supridas. Existe uma pirâmide, né, em RH que a gente chama de pirâmide de Maslow, que existe as necessidades, então as fisiológicas, para depois aquela pessoa pensar em motivação. Pensar, né, em outras questões ali que transcendem a vida humana. Mas, em primeiro lugar, você precisa se atentar às necessidades. E aí que foi outro soco no estômago que eu tomei. Porque quando eu assisti a aula de necessidades, eu falei assim, gente, cachorro não é só água e comida, não. Água, comida e dormir, não. Meu Deus, eu estava suprindo as necessidades delas. Então, começa por aí. E só o fato de eu ter entendido isso já gerou muitos resultados. E, enfim, queria até que você falasse um pouquinho mais dessas necessidades, o quanto que isso é importante, que eu queria muito. Nossa, isso para mim virou toda a chave. Que a gente acha que cachorro, na nossa cabeça, ignorante, né? Muitas vezes, a gente acha que cachorro é só, poxa, a caminha, a água, a comida e só, né? É tudo, eu sempre digo que é uma questão de empatia. E às vezes a gente cria uma empatia, mas baseada em como a gente se sente, não como o outro se sente. Então, na verdade, não é uma empatia. Então a gente acredita, se eu tiver dinheiro à vontade, comida, poder ficar dormindo, para mim tá ótima a vida, maravilhosa. Mas a gente tem que pensar no cão.
né, no desenvolvimento, na domesticação do cão, e quais realmente são habilidades que foram escolhidas ao longo do tempo, foram selecionadas. Então, a gente tem cães que foram selecionados para pastoreio, a gente tem cães que foram selecionados para guarda, para alarme. E aí, o que, que acontece? A gente simplesmente escolhe um cachorrinho porque ele é bonitinho, pela aparência, e não leva em consideração quais são as reais necessidades daquele animal, né? Então, assim como um cachorro, a gente tem que olhar para cada indivíduo como um indivíduo, né? Se eu, por exemplo, fosse a gente pensar em outro animal, por exemplo, um pássaro. Um pássaro também não é só alpiste e uma gaiolinha ali e tá tudo ok, um brinquedinho ou outro. Eles também têm necessidades. Um gato também tem. Então, muita gente hoje em dia tem problema com os animais pela essa falta de empatia e essa falta de busca pelo conhecimento. Você foi perfeito em falar nisso. Mas por que isso acontece? Porque a gente, primeiro, acha que já sabe, e segundo, porque a gente está mais preocupado no problema que vai causar para a gente, no que realmente qual é o problema para aquele cão. Então, um cachorro está latindo bastante. A gente só vai pensar que o cachorro está latindo e quer que pare. Uhum. Consideração, mas por que ele está latindo? O que será que está acontecendo com esse cachorro? É normal esse comportamento? Não é normal? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida? Então, dentro do método MEC, a primeira coisa que a gente precisa pensar é esse olhar que me deu o grande estalo quando eu conheci a Temple Grant. Você já assistiu o documentário dela? Não, não, mas vou com certeza colocar aqui para assistir. É fantástico. Você encontra na HBO. Temple Grandin. Ela é uma psicóloga zootecnista e ela é autista e ela se colocou no lugar do gado. Então ela revolucionou o abatedor do gado, que pra gente era só botar o gado em fila ali, abater, só que não se pensava no estresse em todo o manejo até chegar no abate, de um vem do outro sendo abatido. Ela começou a observar a linguagem, a comunicação dos animais, o tipo de mugido, como é que eles se movimentavam, e fez um grande diferencial tanto no bem-estar dos animais, né? Se bem que a gente não pode nem dizer que é algo, né? Tem muita gente que é contra o abate, eu acho uma grande sacanagem, mas eu ainda não consegui me livrar, já tentei várias vezes deixar de comer Eu carne, não também. consegui, a Dani, né? Mas é uma questão cultural também, e que é difícil a gente mudar. A gente só vai mudar realmente quando a gente mudar de hábito. E tem um livro muito legal para a gente mudar de hábito, não sei se você conhece, Os Hábitos Atômicos. Muito bom, muito Né? bom. Então, E, inclusive entra até num dos insights, que é sobre hábitos, sobre as exato. sinapses, que foi uma aula que você deu sobre sinapses. Eu parei tudo, geralmente eu fico ali na cozinha fazendo a comida, lavando louça, enquanto eu tô assistindo a aula, né? Tô errada, sei que eu estou errada, a Não, gente tem tá que ter ótimo. foco. Tá ótimo. Mas eu tava lá Inclusive no assim. carro, quando estiver indo para o trabalho, dá para baixar o MP3 para você ouvir enquanto você está indo para o trabalho. É ótimo. E aí eu lembro que eu tava fazendo comida, né? Tava ali. Aí você falou, porque não sei o quê, por causa do hábito, né? Eu parei tudo que eu falei, que eu tava fazendo, eu falei assim, gente, se pra nós, seres humanos, desfazer, porque a gente não é que a gente desfaz, a gente cria um novo hábito, uma nova sinapse, né? Então, pro pessoal entender, existe a sinapse neural ali, né? Montadinha, ou seja, o seu hábito criado, aquele hábito de comer doce depois do almoço, e aquele hábito, ele virou um mecanismo. Ou seja, o seu cérebro ele quer economizar energia. Então, para economizar energia, ele cria sinapses, e essas sinapses são os hábitos. Para você quebrar um hábito, é sobre forte emoção ou sobre repetição. É assim que você faz. Então, a repetição de você criar um novo hábito. E a gente quer que o cachorro pare de fazer xixi no lugar errado, só gritando não pro cachorro, sendo que ele já criou aquele hábito. E aí a gente fala não, o cachorro olha pra nossa cara e fala, o que, doida? Que maluca? Não o quê? Né? E o cachorro não entende porque a gente não ensina. Imagine para nós o quanto que é difícil criar o hábito de ir para academia,
de comer saudável. E o cachorro, sem entender nada do que a gente quer e espera dele, tem que fazer. Ah, tá bom, senhora, pode deixar que eu vou lá fazer xixi no tapetinho. Fica tranquila, viu? Só que se eu não aqui, eu já vou lá fazer. E a gente fica esperando na nossa cabeça. É muito do que você falou, resolver o problema sem entender o porquê daquele problema. Então a gente retoma para começar pelo porquê, sempre começar pelo porquê. O porquê das coisas, o porquê disso, o porquê desse comportamento. Qual necessidade que eu não estou atendendo desse cão que ele está tendo esse tipo de comportamento, né? Então, que nem nessa noite, o meu marido, a gente deixou bobeando o óculos dele e a Chica comeu o óculos dele, ele saiu pé da vida. Só que eu sei a necessidade que não foi atendida. A Chica não passeou ontem à noite porque tava chovendo. E eu meio que gastei a energia dela brincando, assim, sabe? Uns 15 minutinhos assim de corda e achei que era o suficiente. Não foi o suficiente, porque a noite inteira ela deu trabalho, ficou andando pelo quarto, ou seja, uma necessidade não atendida. E aí, de repente, né, quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, os líderes esperam as coisas dos seus colaboradores. Não, tem que entregar no prazo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes a pessoa não está entregando primeiro, porque o óbvio não está sendo claro, não está claro, o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, e aí esse é o segundo, sei lá, terceiro insight aqui, o óbvio tem que ser dito. E aí, no mundo corporativo, a mesma coisa, né? O líder não fala das expectativas, não fala do que espera, e aí fica lá brigando com o colaborador, e o colaborador sem entender, e outra, às vezes ele tem necessidades que não estão sendo atendidas, então ele precisa fazer aquele processo, mas não tem as ferramentas para aquele processo, e o líder não ouve. Agora, olha só que louco, né? Entre pessoas, a gente já tem uma dificuldade danada de comunicação. Imagine a gente querer falar para o cachorrinho que não entende a nossa língua, ficar falando não, 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 e o cachorro... Ah, eu quero que o cachorro entenda o que eu tô falando. Então, olha só, né? Às vezes a nossa cabeça, como que funciona. É, E você trouxe também a questão das raças, né? Da deixa eu questão só, das raças. só pegar um gancho aí que você falou uma coisa muito legal sobre líder. A gente vê muito aí no meio do adestramento, que você tem que ser o líder para o seu cachorro, tal. Só que a maneira que é induzida as pessoas a serem o líder é se impondo, é falando firme com o cachorro. E a gente sabe que hoje, até no mundo corporativo, não existe mais essa de chefe. São líderes. Então, o papel que as pessoas acabam aprendendo de ser o líder para o cachorro, na verdade, é um chefe. Você vai fazer, eu estou mandando, eu estou aqui, ó, você vai ter que fazer, pronto, acabou. Não é? Exatamente. Você sabe que isso que você está falando foi o meu erro com o Bud. Porque hoje eu estava até assistindo a aula de que você estava falando sobre, não é comportamento, é sobre linguagem corporal canina. Eu tô até com ele aberto aqui. E aí, você trouxe dentro dessa aula que as pessoas faziam o cachorro virar de barriga para cima, que obrigavam. E na época, sem conhecimento, vendo dicas da internet, eu vi uma pessoa falando que você precisava mostrar liderança pro cachorro. Então, o que eu fazia com o Bud? Olha só, a falta Olha como o trabalho de vocês é importante, porque a falta de conhecimento causa dor. Causa dor. E aí eu lembro que eu pegava o Bud e eu colocava ele de barriga pra cima, qualquer jeito, e ele rosnando pra mim, e eu botando, e ainda correndo o risco de levar mordida, ainda que ele foi simpático comigo, que ele não me mordeu, porque eu virava ele de barriga pra cima, e não, e não, e não, e não. E o Bud mordeu, acho que o Bud tem aí umas 20 vítimas no caderninho dele, assim, 20 vítimas de mordida no caderninho dele. E quando ele chegou pra gente, tinha aquela coisa, né, de eu estar com meu marido, na época namorada, eu batia nele, aí o Bud rosnava, ai, que bonitinho, que lindo, tá? Olha só que cagada. E aí batia, né, aí o cachorro ia defender, ai, que bonitinho, moral da história, ninguém podia chegar perto de nós dois. E aí, bom, eu tentando adestrar desse jeito, do barriga pra cima, pra ter poder, brigava com ele quando ele mordia, pegava a coleira, puxava a coleira, puxava a coleira, puxava a coleira. E aí chegou um momento em que a gente desistiu. Bom, o Bud é um cachorro agressivo, é isso mesmo, ele não vai poder conviver com as pessoas e todas as vezes que alguém chegava na minha casa eu tinha que trancar o Bud. Então foi assim que aconteceu. Hoje o Bud não enxerga, né? Então pode chegar quem quiser aqui em casa que ele não vai morder. Mas ele poderia ter sido um cachorro diferente, a gente poderia ter feito diferente se a gente tivesse a
ciência, né? Eu sempre falo que consciência é o quê? O consciência é a ciência, ou seja, o conhecimento, a validação. Ciência é a validação e consciência, ou seja, a validação de um método, a validação de algo. Se a gente tivesse consciência naquele tempo, o Bud não teria passado pelo que ele passou, né? E às vezes a gente chega agora, quando a gente adquire consciência, a gente fica, putz, se sente culpado, porque a gente fala, nossa, eu poderia ter feito diferente. Mas a gente também precisa ter a amorosidade de entender que nem sempre aquele ensinamento aquela consciência a gente tinha na época, né? Então, hoje eu entendo, assim, de vira e mexe eu me sinto culpada, mas eu entendo também que não tinha consciência. Hoje eu tenho escolha. Hoje eu tenho a decisão. Então, quando eu estava passando pelo YouTube, assistindo aos seus vídeos, e depois eu vi o curso para comprar, ali foi uma decisão. Eu tinha a decisão na minha mão. E eu falei assim, bom, eu tenho decisão, eu tenho a escolha de vou doar a Chica e fazer essa maldade com ela e me arrepender pelo resto da minha vida, talvez, ou eu tenho a decisão de pegar e comprar o curso e entender o que eu tenho que fazer. E assim, de verdade, o curso de vocês é fantástico, fantástico. Fala do passo a passo, fala dos brinquedinhos, fala das necessidades. Para mim, só a parte das necessidades já valeu assim muito, muito, muito investimento. Entender que o cachorro tem as necessidades, né? E você tinha falado da parte do curso também, né? Tem a parte do comportamento ali dos cachorros de cada raça, né? Que cada raça tem uma necessidade. Eu estou com duas vira-latinhas, então assim, não sei exatamente a necessidade que elas têm em configuração à raça. Mas trazendo isso que você está falando para o mundo corporativo, as empresas elas têm aplicado testes de perfil comportamental nas pessoas. E aí a gente tem o MBTI, o DISC, o Big Five, vários testes de perfil comportamental que as empresas aplicam, justamente para entender qual seria o jeito, né, a raça, qual seria o perfil comportamental daquela pessoa para colocar aquela pessoa no lugar certo. Então, tem o dominante, né, que é aquela pessoa muito mais pautada para resultados, que é aquela pessoa que faz e acontece. O influente, que é o meu perfil comportamental, que é aquele que gosta de conversar, falar, gosta de gente. Você coloca ele para apresentar ali, ele é um bom orador. Tem o analista, que é um perfil mais planejador. Desculpa, tem o planejador, que é um perfil mais detalhista, com planejamento, mais organizado. E aí tem um analista que é muito metódico, muito voltado para análises. Então tem esses 4 perfis, né, que colocam dentro de uma caixinha, mas tem outros testes, MBTI, enfim, que cada um tem a sua necessidade específica. Cada um, tanto que quando você vai motivar cada um, é diferente. O dominante, você vai dar desafio. O influente, você vai elogiar, você vai validar o influente. O planejador, você vai dar organização para ele, você vai dar processos. O analista, você vai deixar ele mais quietinho, trabalhando em paz. Você não vai apurrinhar ele para ficar, né, para ter pressa das coisas. Então, cada perfil comportamental também tem a sua necessidade e o seu jeito de motivar. E assim como você trouxe das raças, eu queria, né, poxa, de repente entender um pouco mais qual a descendência das raças, né, que vieram das duas, mas aí a gente entende no geral, né? Sim. Sim, existem até alguns testes. Eu não sei se tem algum que realmente ele é tão assim específico, ele é tão que vale a pena fazer, mas tem alguns testes, inclusive com pelo, com sangue, que você tem uma boa ideia, né, das raças que tiveram esses cães, principalmente os SRDs, porque na verdade o SRD é uma caixinha de surpresa. Assim como às vezes a raça também é. Porque se a gente pensar no comportamento, o comportamento não é só a raça, né? Então tem muita gente que imagina, eu quero uma raça. Tem gente que escolhe a raça só porque é bonitinha. Mas tem gente que escolhe uma raça porque, por exemplo, eu quero um Golden. Imagina que o Golden é aquele cachorro calmo, tranquilo, porque viu muitos assim, né? Mas cada cachorro é um indivíduo. Então, o que vai realmente formar o indivíduo são as experiências que ele tem, né? Claro, a genética influencia, mas a genética dos pais às vezes influencia mais, às vezes não. 25% a genética vem dos pais, 9% vem da raça, né? E o restante vem das experiências. Então, se, por exemplo, você tem um cachorro que ele tem um perfil para ser um cachorro
agressivo, você socialização, se você educar esse cachorro, a probabilidade desse cachorro se tornar um cachorro problemático é mínima. E facilmente você pode ensinar ele, direcionar essa agressividade para uma proteção. Não, e exatamente o que você trouxe volta para o comportamento humano. As nossas atitudes são embasadas, né? O nosso olhar sobre o mundo, as nossas crenças, o nosso olhar sobre o mundo, a forma como a gente reage às coisas externas, tem a ver com o quê? Com as nossas experiências. Eu estava até esses dias com um cliente, né? Que ele tem um posicionamento político X e ele é contra o posicionamento político Y. E eu estava tentando amolecer o coração dele, mostrando que cada pessoa tem um posicionamento diante do que viveu, diante das suas experiências vividas, e que cada um vai ter um olhar diferente. E que, né, aí trouxe até, enfim, explicações ali de guerra, tudo que acontece. Todo mundo acha que está acertando. Todo mundo, ninguém fala, ai meu Deus, eu vou ser a pior pessoa do mundo agora. Não, a pessoa tá com base nos seus valores, querendo fazer o que é melhor para ela, o que é melhor para os seus interesses, para o seu, né? E aí, quando você traz isso, faz muito, muito sentido, porque a gente tem o nosso DNA, mas a gente tem as nossas vivências. E todas as nossas, o nosso olhar, né, sobre o mundo é de acordo com as nossas vivências. E até mesmo trazendo esse gancho para o adestramento, né? A gente tem linhas de adestramento que ainda acreditam que você tem que se impor, que ainda utilizam sustos, que ainda utilizam colar eletrônico, colar com enforcador. E eu treino cães há 20 anos, né? Então, eu comecei treinando cães assim, utilizando enforcador, só que o que mudou, realmente mudou, foi a minha busca por conhecimento e tentar maneiras de educar um cachorro com mais respeito, se colocando no lugar do cão. Até mesmo porque eu sei que quem realmente ama o cachorro, ele não vai conseguir usar força, ele não vai conseguir intimidar. Ou até pessoas com temperamento mais tranquilo, né? Mulheres, crianças, não vão conseguir vir e falar firme com o cachorro. Sem contar que, dependendo do temperamento do cachorro, o cachorro, isso é uma agressão e o cachorro entende como agressão. Então, ele vai revidar essa agressão. Mas a minha luta não é contra as pessoas que usam esses métodos, agem assim. Então, você não vai me ver xingando a pessoa porque ela faz isso ou porque ela faz aquilo. Mas eu preciso trazer o meu olhar sobre comportamento, né? Porque eu acredito que não é legal para os cães. Pode funcionar? Claro que pode funcionar. Mas a que preço? A que custo? Qual é o ponto principal? No meu ponto principal é o bem-estar do cão. Claro, ele precisa obedecer, a gente precisa ter segurança, mas o principal é que o cachorro é um animal, é um ser que não pediu para vir para a nossa casa e a gente precisa fornecer o que ele precisa, né? E não simplesmente tratar o cachorro como escravo e que tem que ser assim porque é assim e pronto, acabou. Exatamente. E é isso, sabe? É muito isso que você está trazendo. As pessoas, elas não têm muitas vezes consciência, elas acham que elas estão acertando. É que nem filho, né? Hoje em dia você tem ouvido falar da educação positiva, né? Que tem pessoas levantando a bandeira da educação positiva. E você vai ver pessoas do outro lado falando, não, a educação positiva não funciona, você tem que bater, porque se você não bater, o seu filho não vai te respeitar, não vai te educar, você não vai conseguir educar ele, né? E aí, bom, trazendo para o corporativo. Existe, né? Até trouxe aqui um tópico falando da segurança psicológica. No ambiente corporativo existe essa teoria, né, da segurança psicológica. O que é isso? É um indivíduo ter ali como segurança poder ter criatividade, poder falar, poder contribuir, né? Ele ter essa segurança de que a empresa não vai mandar ele embora a qualquer momento porque ele disse algo que ele de repente foi contra, né? Então, esse ambiente seguro, trazer esse ambiente seguro para o colaborador. E quando a gente traz para os cachorros, a gente, muitas vezes por ignorância, a gente acha que, poxa,
ter esse pulso firme é o que vai fazer com que o cachorro me obedeça. E quando a gente vem para essa segurança psicológica dentro do adestramento, quando a gente deixa o cachorro seguro, a gente precisa mostrar segurança. Então, não é o caminho da agressão, do eu vou bater, do eu vou gritar, do eu vou não e enforcar. Porque eu pensei, eu cogitei. A Kiss, por exemplo, ela tem muita dificuldade de passear na rua, porque ela grita, né? Ela late muito quando ela passeia na rua. E aí, sem conhecer o método, eu cogitei de pegar, poxa, vou comprar aquela coleira que enforca quando ela tiver enforca. Só que agora, com mais consciência, eu falei assim, poxa, como que eu vou fazer isso com a minha cachorra? Ela é tão dócil comigo, ela é beijoqueirinha, ela é tão linda, como que eu vou machucar? Eu tô machucando ela. Por que que eu vou machucar? E aí, quando a gente para pra pensar até de um pai com uma criança, como que pode um cara grandão, troglodita, batendo numa criança pequena que muitas vezes não tem aquele entendimento do que tá fazendo? Quando a gente vai falar, né, do ser humano, é fato que o nosso córtex pré-frontal, ou seja, a nossa parte pensante, analítica, ela é totalmente completa aos 25 anos. E a gente está falando de um cachorro que nem essa parte analítica tem, né? Que você trouxe até que eles têm ali como se fosse uma criança de 2 anos e pouquinho. Imagina, ela levando puxada no pescoço, e você entendeu por que que a minha dona, a pessoa que eu confio, tá me puxando o pescoço agora? Eu não tô entendendo. Imagine que triste que é. O que você trouxe é muito verdade. É dor. O animalzinho vai sentir dor. Por que que eu vou querer causar dor? Então, às vezes, a gente não tem, sabe? Às vezes parece que a gente tá meio que dormindo na vida. Então, a gente precisa desses vídeos que você traz, muitas vezes falando, olha, não é por esse lado não é pelo lado da dor não, olha o que você tá fazendo, olha isso. Esse tipo de adestramento não funciona. Então, o trabalho de vocês, eu já disse, e eu vou deixar um depoimento bem lindo para vocês vão ver, eu vou deixar um depoimento lindo para vocês, porque o trabalho de vocês salva o bichinho, tira o bichinho da dor, tira o dono do desespero de não entender o que tem que fazer. Então, o que vocês trazem? Clareza na comunicação. Olha que lindo o trabalho de vocês. Não sei se vocês já tinham pensado, se alguém já tinha trazido dessa forma para vocês. A gente tem muita história legal, a gente tem muitos depoimentos, inclusive lá na página. Você já chegou a ver? Cheguei no dia que eu tava chorando, eu tava assim. A gente tem muita história legal, mas realmente essa é uma grande barreira, né? Muitas vezes a gente acaba desanimando porque vê, as pessoas só querem resolver o problema dela, não tá nem aí pro cachorro, mas quando a gente vê pessoas como você, e tem muita gente lá legal também, né, que a gente ajuda, isso dá combustível pra gente continuar. Não, eu imagino. E é muito do que eu vivi. Poxa, como que eu vou machucar um serzinho? Como que eu vou devolver o outro serzinho que veio já de doação? A antiga dona da Chica tinha depressão, então doou ela. A Kiss, ela veio da ONG, né? Ela morava ali enfim, era um moço que usuário de drogas, que teve a mãezinha dela, teve filhotes, e os outros irmãozinhos dela, todos morreram. Ficou só ela e mais duas filhotinhas. Como que eu vou ficar puxando o pescoço da cachorra, gente? Na minha cabeça, hoje, olha só o que a consciência faz com a gente. Pra mim não faz sentido nenhum fazer isso. Então, pera lá, deixa eu entender, né? E aí, trazendo também uma outra coisa muito legal do clicker. Aquela aula que a Dani fez com você do clicker, do tipo, vamos lá, você simulando, né? Querendo entender o que a Dani queria. E clique, 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 clique. Foi maravilhosa, assim, foi maravilhosa, porque a gente pensa, poxa, a gente quer que o cachorrinho entenda o que a gente quer que ele faça. Só que a gente quer o quê? Falando, conversando. E aí, poxa, ele não entende essa linguagem. Então vamos ver qual é a linguagem que ele entende. Recompensa. O ser humano é a mesma coisa. No ambiente de trabalho, quando você quer motivar um colaborador, o que você vai fazer? Você vai bater, massacrar ele? O que vai acontecer? Uma hora ou ele vai embora da empresa, ou uma hora vai dar muito ruim, né? Aquele chefe que bota ordem, que manda, que autocrático, né? Uma hora esse colaborador vai sair da empresa. Então você não está motivando ele, muito pelo contrário, você está afastando ele. Então, eu acho que a recompensa, ela justamente. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho que toda hora recompensar meu cachorro. Você quer ser recompensado, né? Você quer um aumento de salário, tá lá na mesa do chefe, rodeando o chefe para ter um aumento de salário, não consegue pedir. O cachorro, ele também é a mesma coisa, ele quer ser recompensado, né? Então,
essa parte da recompensa do clicker. E é muito bonitinho, né? Porque quando a gente vai fazendo o clicker, eu tô fazendo aquela do foco com a Chica pra ela Sim, olhar pra mim, né? Então sim. eu faço e ela tá muito bonitinha. Aqui, quando eu só olho pra ela, assim, ela já tá sentando, ela já senta, eu já, opa, aí, né? Tô clicando. Agora eu preciso ir evoluindo nos treinos com ela pra fazer o lance de sair com ela, pra ela prestar atenção em mim, pra não latir. Então, tô aprendendo, tô aprendendo. Aquela aula de treinamento, né? De você entender que não é um não, é às vezes você sair do ambiente, tipo, o cachorro já entende que não tá legal fazer aquilo, né? Você sair do ambiente. Então, aquela aula eu assisti 2 vezes, vou assistir a terceira vez pra, opa, É peraí, bom. deixa eu lembrar aqui o que tem que fazer, né? Então, não é assim de assistir uma vez só e falar, é isso. É assistir e entender, poxa, o que que eu posso melhorar? O que que faltou? Ah, o cachorro não está respondendo a esse estímulo. Por quê? Então, o que que eu tenho que melhorar? Então, o clicker, será que tem que ser mais rápido? Né? Então, aquilo que você falou do clicker, que muitas vezes tem que ser mais rápido. Do xixi, que primeiro você faz o clique, aí você vai, aí depois, né, do xixi, que é o clicker. Então, o clicker tá sendo muito bacana. E olha que é divertido, é muito divertido brincar com o clicker, né? É fantástico. E você pode ensinar qualquer animal, né? Até o Ryan treina É, corporativo, né? então, o curso que eu fiz com a Terry Ryan, que é onde eu realmente... Eu já fiz vários cursos de clicker, né? Mas o curso que realmente mudou o meu entendimento sobre o clicker foi com a Terry Ryan, que é uma americana, que ela inclusive faz treinamento de pessoas, de produção, trabalha com crianças autistas, né? Então é uma ferramenta fantástica. E o mais legal de tudo é que quando você entende que o método de adestramento, né? Por isso que eu quis conversar com você sobre esse insight que você teve com o mundo corporativo, mas não é só com o mundo corporativo, é com o nosso comportamento e com a nossa vida. Porque o ser humano, ele age instintivamente, olhando sempre para o problema, olhando sempre para o que está errado, para o que causa incômodo. E quando a gente entende o processo do método, você muda o seu mindset sobre tudo, sobre o relacionamento que você tem com as pessoas, sobre o que acontece no seu dia a dia. Então, muda tudo, né? E assim, não é pensar positivo e se conformar com, tá tudo bem. Não, pô, tá legal, mas o que que eu posso melhorar? Como é que eu vou melhorar? Em relação a dar comida, a gente chega no nível de treinamento que aí se tornam os hábitos, os comportamentos automáticos que a gente não tem que estar recompensando o tempo inteiro. Mas o cachorro acredita ainda que vai ganhar, então ele age com motivação. Eu fiz até um vídeo esses dias falando sobre os jogos de azar e a ciência que está por trás desses jogos é justamente a ciência que a gente aplica, né, que eu aplico aqui com os cães. Então, o cachorro ele precisa sentir prazer em obedecer. Ele precisa querer ter o comportamento que a gente quer. E se a gente for pensar, o cachorro, ele quer nossa atenção. Para ele, uma das coisas mais importantes é a gente, porque a gente é o fornecedor de recurso para eles. Eles dependem da gente para viver. Então, quando a gente tem essa consciência e cria essa conexão, esse relacionamento com o cachorro, é fantástico. Você vive uma vida com o cachorro que você nunca poderia viver sem conhecimento. Uhum, exatamente. E você, acho que você teve um vídeo que você postou também de de um teste que foi feito, que não é só o cachorro não olha só pra gente como alguém que vai recompensar, mas também eles sentem amor, né? Que foi feito o teste no cérebro deles, que eles têm realmente ali os hormônios do amor, a ocitocina, se eu não me engano, né? A ocitocina. Aí eu falei assim, ai, que gracinha. Como que você vai enfiar um forcador no cachorro e ficar puxando o pescoço dele, gente? Não tem como. Quando você começa a entender essas coisas, você fala, não tem como. A preparação desse teste foi com clique. A preparação desse teste foi com clicker. Olha só. Treino, né? Porque o cachorro tem que ficar ali imóvel na máquina de ressonância. Então, o que se conhece até hoje sobre o funcionamento do cérebro do cão ainda é muito limitado. Se você for pensar, a ressonância magnética ela tem por volta de 40 anos. Então, ainda se conhece muito pouco sobre o funcionamento do organismo do cão em relação a comportamento. Os cães são muito julgados.
né? Então, o cachorro é isso, o cachorro é aquilo, o cachorro é medroso, o cachorro é agressivo. Não, existem causas. Por isso que o MEC, ele visa a modificar como o cão se sente. Então, quando você entende esse processo, se colocando no lugar do cão, entendendo as necessidades, entendendo como se comunicar, entendendo que o treinamento ele precisa ser feito no dia a dia, na rotina, que existem etapas, né? Então, a gente precisa passar pelas etapas. Não adianta a gente querer que o cachorro, de um minuto para outro, mude um comportamento com um estalo de dedos. Por isso que às vezes você vê o cachorro ali, tá avançando, tá? E o cara pega, bota o enforcador, é uma pessoa que o cachorro não conhece. Então, só o fato de ser uma pessoa diferente já intimida mais o cachorro. Aí vai lá, pega, fala firme com o cachorro. Então, você olha no vídeo, um segundo antes, um segundo depois, fala, nossa, que maravilhoso. Então, o segredo é realmente ficar enforcando o cachorro. Não, e o que você trouxe também, né, até na aula que eu estava assistindo hoje da linguagem corporal. A linguagem corporal, quando, né, os recrutadores fazem entrevistas, eles ficam de olho na linguagem corporal dos candidatos. Então, se o candidato está com o ombro muito caído aqui, se o candidato está se mexendo muito, né, tá com uma caneta, fica tic-tic-tic-tic com a caneta. Se o candidato apresenta muito nervosismo, o recrutador já fica de olho, porque pode pensar, puxa, será que ele tá... Por que ele tá tão nervoso? Será que ele tá mentindo? Então, até a linguagem corporal que você trouxe se liga muito ao corporativo, né? Então, às vezes, numa reunião, você tá numa reunião, aí você vê o seu líder assim, né? Você tá falando, o líder tá assim. Aí você tá tentando interpretar o que ele tá dizendo, né? Ou o próprio recrutador. Você tá lá falando com o recrutador sobre essa experiência e o recrutador tá assim. Tipo, né? Você tá falando demais, já falou muito, né? Para de falar. Então, às vezes, a gente tem ali as nossas também na linguagem corporal. E dentro do que você trouxe da linguagem corporal, o que estava acontecendo, né? A Kiz e a Chica, elas estavam toda hora se encarando. Toda hora. Você trouxe, né, que o encarar do cachorro não é visto com bons olhos. É um gatilho, né, que a Não gente tem que ficar atento. Não só, Bárbara, nos cachorros, no ser humano também. Quando você está encarando alguém, você está invadindo o espaço da pessoa. Então, por isso que se você ficar olhando fixamente para uma pessoa, a pessoa vai se ficar falar, meu, o que foi? Não é isso que acontece? Também é um comportamento instintivo. É Então, o olhar verdade. é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né, no olhar do cachorro. Inclusive, a pupila do cachorro pode te dar sinais. Não, e as duas, elas estavam assim. Depois daquele episódio do osso, uma começava a olhar para a outra, eu já sabia que a Chica ia avançar. A Chica já é em cima da Kiss. Então eu comecei a tirar o foco delas desse embate, assim, desse olhar. Então eu vi que as duas, eu ia para a cozinha, eu saía, eu tentava de alguma forma, né? Eu até falei, não sei se eu tô acertando, mas eu tô tentando tirar o foco delas pararem de se encarar. Então eu fazia alguma coisa ali no ambiente para tentar fazer elas pararem de se encarar. E a Chica parou de avançar na Kiss e a Kiss parou de avançar na Chica. Agora, de vez em quando, elas têm ali uns rosnados uma para outra. E aí eu fico, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Então, eu tô trabalhando no clicker para educar, para que elas entendam que quando eu chamar, ó, é para olhar para mim. Então, eu tô aprendendo ainda. Às vezes eu fico insegura, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que elas estão se encarando, estão rosnando? Eu vou sair daqui para ver se de repente elas entendem que não é para uma olhar para outra. Ou eu faço algum barulho, ou vamos lá, tá, vamos passear. E aí, para tentar tirar o foco, né? Então, agora eu tô aprendendo como lidar com isso. Por isso que eu falei, eu vou assistir aquela aula de treinamento umas várias vezes, até aquilo ficar bem gravado na minha mente e eu entender como que funciona o rolê todo, né? Mas olha até que engraçado, nessa aula, o meu marido, ele gosta muito das cachorras, ele ama as cachorras. E ele gosta muito de brincar com a Chica, porque a nenezinha, né? Homem adora brincar com o cachorro nenezinho, né? Tem a disposição ali de ficar brincando. E ele ficava encarando a Chica, e a Chica dava aquelas rosnadinhas assim pra pular, sabe? E aí eu já falei, putz, olha só que erro, né? Ficar encarando o cachorro pro cachorro meio que ficar. Ela dava aquela puladinha assim, parecia brincadeira, dava a impressão de que era brincadeira, mas agora a gente já tá vendo que não é. E você pode fazer um treinamento de foco e de olhar para que esse comportamento dela não aconteça. Uhum. Né? Então, o que eu tô fazendo é com o clicker fazer aquele do olhar que eu quero que na hora que ela estiver passeando, que ela dê aquelas
aqueles momentos ali de olhar para o outro cachorro, né? Que ela olhe para mim. Então, Chica olha para mim, né? Então, eu tô aprendendo aqui, tô nesse mundo aqui de fazer o curso, aprendendo. Cada aula a gente aprende algo diferente. Ela pegou minha caneta agora, me devolve. E eu digo que assim, é um conhecimento em camadas, né? Se eu colocasse mais informação ainda, poderia ficar mais complicado. Então, eu procurei colocar bem a base, com vários exemplos, você viu que tem lá, mas é um conhecimento em camadas que você vai entendendo no seu dia a dia, na sua rotina, analisar o comportamento. Esse é o objetivo. Uhum. Não, e é perfeito, porque a gente entende que nem o lance do rabo. Todo mundo acha que o rabo, tá bonitinho, que é festa, né? E aí você entende que aquele rabo assim, né? Opa, pera lá, não é bem isso. Então você vai começando a entender. Que nem aqui o que ela faz muito quando a Chica às vezes tá perto e ela não se sente confortável é fazer o moicano. Então ela arrepia todinho aqueles pelinhos ali. Eu percebo que a Kiss já tá incomodada com a Chica, então peraí. Deixa eu tirar a Chica daqui de perto dela. Então eu tô treinando também o Chica vem, e recompensando para quando ela estiver perturbando a Kiss, eu chamar o Chica vem e ela vem atrás de mim para tirar daquele desconforto, né? Boa, boa. Excelente, Ah. excelente. E esse moicano, ele acontece justamente porque o cérebro libera ali, né, a adrenalina pela medula espinhal. Então, quanto maior o arrepio, maior a intensidade. Então, você vê, às vezes tem cachorro que arrepia só até metade, tem cachorro que arrepia inteiro. Ela arrepia É, inteiro. Ela arrepia inteiro. Arrepia inteiro. E aí eu já tinha meio que sacado que isso não era uma coisa tão legal, porque ela fica dura, ela fica tensa, né? Então, peraí, isso aqui pode dar ruim. Agora, mas pelo menos assim, elas pararam de se avançar. Então, aqui, a Chica não tá avançando mais na Kiss. Eu tô tentando quando elas estão se encarando muito, tirar, dispersar, mas elas pararam de se encarar, voltaram a brincar. O que não estava acontecendo foi uma semana assim que elas não estavam brincando, não estavam tendo contato. E, enfim, por exemplo, eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar no meu negócio porque eu queria estar em casa com os meus cachorros. Esse era um dos meus motivos. Eu falei assim, caramba, agora eu vou ter que deixar cachorro preso, né? E não é isso que eu quero. Então, esse adestramento está me ajudando assim muito, muito, muito. E voltando, né? Eu parei de terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é minha. E eu que tenho que aprender, eu que tenho que ter consciência, eu que tenho que estudar. Então, às vezes a gente acha chato estudar as coisas, né? Mas é muito também. Quer ver um exemplo? Fazer dieta. O dia que eu entendi que tem o déficit calórico, que você tem lá os 1.200, que você não é matemática, que você não pode passar daquilo, porque se você passar daquilo você vai engordar. Quando você tem consciência, quando você aprende as coisas e para de ficar buscando milagres e entende que a coisa é prática, tem que fazer isso, é isso que vai dar resultado. Senta bumbum na cadeira e fala, vou estudar, vou entender com profundidade, não de forma rasa, não só vendo videozinhos. Os videozinhos são ótimos, são incríveis, eles ajudam muito, mas realmente faz o curso, comprar o curso, entender as coisas com profundidade e colocar em prática, aí que as coisas ficam diferentes. É muito do que acontece comigo aqui, sabe? As pessoas veem dicas de currículo na internet. Tem que pegar currículo com foto, currículo criativo, currículo disso, currículo daquilo. E a pessoa faz um currículo, desculpa, todo cagado e a pessoa não consegue ter resultado. Por quê? Porque pegou um Frankenstein de informações, montou e no final das contas não sabe o que tem que fazer. É a mesma coisa. com certeza. É como você disse, conhecimento liberta. Eu acho que uma das coisas que eu mais investi e invisto na minha vida é em conhecimento, né? Tanto é que eu treino há 20 anos e continuo ainda fazendo cursos, fazendo especializações, busco muito conhecimento de fora, porque é muito fácil se acomodar. Eu poderia ter me acomodado, eu conseguia resultado, estava tudo ok, Uhum. mas você fica parado no tempo, né? E eu estaria, os estudos mudam, e eu estaria parado no tempo. E conheço muita gente da época que eu treinava, que eu comecei a treinar cães, que ainda treinam do mesmo jeito. Uhum. Não evoluiu, E né? é doloroso, E é muito isso. né? É doloroso você evoluir. Não foi fácil para mim também, para conseguir ter o controle do cão. Você vê a grande maioria das dúvidas
e dos questionamentos até de outros adestradores. Ah, o cachorro com petisquinho ele vai te obedecer em casa, mas na rua não vai. Realmente, se você não entender o processo de modificar como o cão se sente, o modo on, o modo off, você não vai conseguir mesmo. Porque o cachorro já está num estado de luta, fuga, sobrevivência. É o que acontece com nós seres humanos. Quando a gente tem alguém que tá gritando, então o chefe que chega brigando, brigando com você, o que que você vai fazer? Você ligou o alerta. O ser humano é a mesma coisa. Ligou o alerta, você vai se defender. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. Ou você vai brigar com esse chefe e vai também. Ou você vai tentar encontrar um jeito de fugir daquele ambiente. Então, olha só, não é diferente. E aí, né, eu queria até mostrar aqui pra vocês a Kizinha e a Chica. Vamos ver se eu consigo pegar elas aqui pra vocês verem. Essa daqui é a Kizinha. Agora, sabe por que que ela chama Kiss? Por causa da máscara. Da banda Kiss, ó. Conheço. A manchinha. Essa daqui foi a minha primeira nenê resgatada. Não, mentira, o Bud foi o primeiro nenê, mas da ONG essa daqui foi a primeira. E a Chiquinha que acordou aqui, né? Deixa eu pegar a Chiquinha. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Você acordou? Vem cá. E a dona Chiquinha. Ô, Bárbara, depois de começar o curso, depois de quanto tempo você conseguiu eliminar as brigas? Eu acho que uma semana. Uma semana, porque eu comecei a cortar o lance delas ficarem se encarando. Então, por exemplo, a Kiss chegava perto da Chica e a Kiss rosnava. Era a Kiss que estava liberando o gatilho na Chica de avançar. Então, eu comecei a deixar a Kiss mais confortável. Então, assim, a Chica chegava perto, fazia muito carinho na Kiss. A Chica chegava perto, eu recompensava a Kiss. E aí, foi mais ou menos uma semana. Legal. Mais ou menos, mas depois que eu comprei o curso, a Chica não avançou mais. Porque aí eu já comecei a entender que eu tenho que cortar o negócio. É o que você fala. Não deixa o erro acontecer. Perfeito. Né? Perfeito. Eu digo sempre, o cachorro não erra, né? A gente que deixa o cachorro errar. Exatamente. Eu guardei isso muito assim na cabeça, de não deixar o erro acontecer. E eu, assim, eu tenho muita gratidão, assim. Ainda tenho muito que explorar, tenho muito que assistir aqui. Eu vi que tem umas aulas bem interessantes, né? A aula da dessensibilização da campainha, ensinando a ficar sozinha. Eu quero ensinar a Chica a ficar sozinha, porque ela dá muito trabalho quando a gente sai. Eu tranco ela na cozinha e ela fica ali tensa, né? No portãozinho, ali super tensa. Então, eu quero ensinar, né? Tem o controle com outros cães na rua. Então, as duas dão problema com cães na rua. Então, quero explorar, ainda não assisti essas aulas. Latido, as duas têm problema com latido. Então, assim, eu vou solucionar muitos problemas que eu tenho aqui, que é quase tudo, né? Praticamente é quase tudo os problemas. Então, eu tô estudando e aplicando. E é isso, né? Estudar, não adianta estudar e aplicar, estudar e aplicar. Então, tô fazendo por partes, não tô maratonando que nem Netflix, para justamente estudar e aplicar, estudar e aplicar. Mas esse é o segredo, né? Não adianta a gente querer resolver também tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Você tem que escolher qual é a prioridade. Ah, tá legal, melhorou isso aqui? Ah, então agora a gente já pode ir para outra coisa para resolver. Exato, eu tô fazendo por partes, então. Primeiro, não deixar elas brigarem. Então, entender aqui que elas têm que, né, entender que elas são amiguinhas, enfim. Depois a gente vai para as outras partes. Eu tô fazendo dessa forma mesmo. E o que você achou da estrutura do curso? Do entendimento? Sensacional! Sensacional! Inclusive, né, essa semana eu fechei minha agenda porque eu estou gravando o meu curso de recolocação profissional. E aí, eu peguei esse curso e até falei assim, como que ele gravou? Ele gravou assim, então, tipo assim, eu não tava só olhando também o adestramento. Falei, como que ele gravou? Nossa, ele colocou muitos bônus, né? Tem bônus, tem bastante bônus, eu vou colocar bastante bônus no meu também. Então, assim, o seu curso ficou muito, muito bom. Você trouxe as principais dores. Então, eu acho que é muito do que eu também estou tentando fazer aqui. É um tema difícil,
e você tá tentando trazer uma clareza, um jeito que não fique difícil pra gente entender. Então, é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema com muitas informações. As pessoas acham que é fácil, não é. É um tema com muitas informações. E você trouxe de uma forma bem clara ali, você explica no detalhe. Então, eu gosto disso, de entender as coisas no detalhe. O porquê que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que usar o Clicker? Por que que eu tenho que fazer isso? E é muito do que eu tô tentando trazer aqui. Por que que você tem que usar um currículo em Word? Por que que você tem que ter um LinkedIn? Então, explicando o porquê das coisas, sabe? E assim, visualmente o curso tá muito bom. Tem informações, né? Então, a parte de habilidades, caminho da obediência, a organização que você trouxe, os bônus, das brincadeiras, né? Tipo, de como você. Olha que legal, né? De como a gente pode se divertir no processo. Como a gente pode. Isso tá muito legal, né? Porque a gente pensa, puxa, é maçante adestrar um cachorro. Mas como que a gente pode se divertir nesse processo? Então, realmente, o clicker eu achei mais barato. Eu tô super me divertindo com o clicker. Vou até agora na hora do almoço lá na Pets comprar uns petisquinhos pra voltar a brincar com elas com o clicker. Porque é tipo uma brincadeira mesmo. Dá até para treinar o marido. Ah, boa! Vai lá, lava a louça. Clique, 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 clique. O marido lá. Ó, tá chegando na louça. Uma curiosidade, a gente tem curso desde 2020, no começo de 2020, mas a gente já regravou várias vezes, justamente entendendo, né? Depois que a gente começou a entender que a gente faz os grupos de suporte, a gente foi acrescentando coisas e as dúvidas que acabavam acontecendo. Então, por isso que hoje em dia eu acho que tá bem mastigado, né? Tá um conteúdo bem mastigado que dá para entender facilmente. Exato, Mas exato. Porque tem mudança, tá mudando para deixar um negócio bem Netflix, mudou um pouco o visual, o estilo. Então a gente ainda está fazendo algumas mudanças, mas vai ficar melhor Não, ainda. e um curso leve, um curso gostoso de assistir. Não é aquele curso que você fica, eu tô com preguiça de assistir. Não, é um curso leve, porque você vai aprendendo, você vai falando, meu Deus, é isso, é isso, é isso. Você vai tendo vários insights. Então, assim, a estrutura do curso tá muito boa. Acho que o fato de vocês ouvirem as dores dos clientes, ouvirem as dores de quem tá do outro lado. Então, peraí, a minha dor é essa, meu cachorro tá fazendo isso, o que que eu faço? Porque a gente fica desesperado aqui do outro lado. Parece que, né, a gente tem ataque de pelanca aqui do outro lado. Meu Deus, elas se olharam! Elas estão brigando por causa do Kong, o que que eu faço? Tem que dar o Kong separado. Entendi, peraí, separado. Então a gente fica aqui desse lado tendo ataque de pelanca e vocês vão lá, calma, respira fundo, faz isso. E aí, esse suporte, inclusive, eu achei que foi um diferencial muito grande para fechar o curso. Que legal, que legal. E o seu também, com certeza, vai ser um sucesso. Muito obrigada, se Deus quiser. Legal. Mais alguma pergunta, Dani? Acho que Você sim. tem mais algum ponto que você anotou aí, Bárbara? Eu falei das sinapses, né? Falei dos pontos de conexão, falei do DISC, né? A parte de comportamento, a questão da evolução, né? De evoluir no entendimento das coisas, que antes a barriga para cima, as pessoas falavam que isso era legal e não é mais. Então, o fato de você ter estudado muito, né? O mundo corporativo também exige que as pessoas se desenvolvam, vão estudar, vão estudar sobre as suas áreas, desenvolver. Então, não é só a faculdade, não é só o curso, é desenvolvimento contínuo. O óbvio tem que ser dito, acho que isso também é um insight muito poderoso, né? O cachorro não tem bola de cristal, o ser humano não tem, o cachorro piorou, então o óbvio tem que ser dito. Então, o lance do clicker, né, para ajudar o cachorro a entender as coisas, a recompensa, o treino. Acho que para mim, dessa live, se eu pudesse deixar uma frase que impactou me impactou assim fortemente em relação ao curso, a constância vence o talento. Então, não espere que seu cachorro de uma hora para outra vai aprender. Você precisa ensinar ele a fazer o certo. As sinapses neurais, linguagem corporal, assim, fantástico, fantástico, Que legal. fantástico. E a gente tem lá o treinamento desde o básico até você construir comportamentos automáticos, que é aí que você realmente tem um cachorro que você praticamente não tem mais esforço nenhum para que ele haja do jeito que você gostaria. Muito bom, muito bom. A dona Chiquinha está aqui. Você quer o quê? Você quer participar da live? Você quer participar da live? Não devolverei Dona Chica graças ao MEC. Que legal, que Vai legal. ser muito companheira. Vai sim, vai Então, dar muita alegria vocês para todos nós. salvaram a minha vida e a vida dessa bebê. A gente fica
muito feliz, viu? Muito obrigado, viu, Bárbara? Imagina, eu quem agradeço, agradeço muito. Já falei que eu vou deixar um depoimento bem lindo para vocês, das duas brincando em vídeo, das duas brincando, sei lá, não sei. Eu sei que eu vou deixar um depoimento bem maravilhoso para vocês, que vocês merecem. E continua divulgando o trabalho, porque não é só pelo trabalho. O trabalho de vocês transcende, o trabalho de vocês salva, tira dor. Então, imagine só quantas pessoas estão machucando seus bichinhos por não terem consciência do que estão fazendo, acharem que estão fazendo o certo. Então, olha só a importância do trabalho de vocês. Livrar o bichinho da dor, livrar o dono do desespero de não entender as coisas. Então, o trabalho de vocês é muito lindo mesmo. Divulguem muito, façam muitos vídeos, muitas lives, porque realmente as pessoas precisam desse conhecimento. Legal, obrigado. Muito obrigado, viu, Bárbara? Obrigado Eu que pelo agradeço. tempo. Obrigada. Você quer dar tchau para eles? Tá bom. Tchau, criançada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.